Olá, gente querida! Mais uma quarta-feira trazendo um livro que foi muito pedido aqui e um livro que me encanta, um livro tão simples, mas de uma grandiosidade, com muitas partes de reflexões, de olhar para a gente, para a nossa história. Então, o livro Onde Estão as Moedas? É um livro realmente que traz um impacto para a gente, né? Um livro que são poucas páginas, mas que traz grandes ensinos. E é um prazer falar com vocês a respeito desse livro. Um livro que eu indico muito para os meus clientes. Trago aqui uma explicação para esse livro. Muitas pessoas às vezes não entendem o que são essas moedas, o que o livro está falando. Então, quero também trazer aí um pouquinho de clareza para vocês que já leram o livro e não entenderam. E o livro conta a história, né? O início ali do filme fala muito de um homem que sonhou com as moedas, dos pais entregando moedas para ele. E ele ficou muito feliz. Ele sentiu uma alegria muito grande. E ele vai à casa desses pais e agradece os pais pelas moedas e diz para esses pais: obrigado, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Então esse filho, ele reconhece a grandeza dessas moedas. Esse filho, ele agradece os pais entregando essas moedas. Então ele recebe, ele toma posse mesmo dessas moedas e sabe que com essas moedas ele pode seguir o seu caminho. E os pais, na sua grandeza, reconhecem a importância também dessas moedas e diz que o filho pode seguir o seu próprio caminho, que essas moedas o ajudarão e que elas são únicas e que ele vai seguir com essas moedas e essas moedas são o seu legado. E o filho começa a perceber a importância dessas moedas e o tanto que ele fica fortalecido. E ele conta a história de uma outra pessoa, de um outro homem, que tem o sonho também, né, de olhar, de receber as moedas dos pais, né? Só que o que acontece? Ele não fica satisfeito. Ele tem um sentimento, um incômodo muito ruim dentro dele, né? E esse vazio que ele diz para os pais: não importa, porque me sinto vazio, prejudicado. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Caminharei sem as suas moedas. Então, esse outro filho, ele não reconhece a força dessas moedas e rejeita a moeda dos pais. Vai caminhar na vida, tá? E ele acha que essa força que ele sente, que bom, não preciso das moedas dos meus pais, não preciso deles, eu posso caminhar sem essas moedas e tal. Enquanto que o primeiro filho reconhece essas moedas, esse filho sabe da importância das raízes da sua história para continuar o seu legado, para continuar a sua vida. E esse segundo, ele acha que a partir desse momento onde ele rejeita as moedas dos seus pais e ele percebe uma força, parece que ele tem a certeza de que não precisa dessas moedas. Só que ele vai para essa história, ele vai para essa vida faltando alguma coisa. E esse homem casa, tem filhos, e ele acha que nessa mudança, dessas escolhas de casar, de ter filhos, essas pessoas iriam preencher esse vazio. Só que aí ele começa a perceber que nada o preenche, que sempre falta alguma coisa. E aí ele se toma, né, com uma forte sensação de vazio, de vulnerabilidade, de fraqueza, mesmo sabendo,
né, que essas moedas que foram rejeitadas por ele estão ali nos pais, ele acha que esse vazio pode ser preenchido através do trabalho, através do relacionamento. E eu quero que você preste atenção também na sua história. Ontem eu falei a respeito, para vocês prestarem atenção na relação com seus pais. Como é que você olha os seus pais e qual que é a sensação do olhar dos seus pais para com você? Porque isso é muito importante para a gente. Nós temos uma necessidade desse reconhecimento. Então, quando eu olho para esses pais, eu os reconheço como pais. Mas qual que é o olhar que eles têm para comigo? Então, eu quero que vocês reflitam também a respeito disso, tá? E aí, esse indivíduo, ele foi achando, né, que buscando, né, trabalho, casamento, filhos, que essas moedas iriam preencher esses vazios. E ele começa a pensar, será que vai ser nesse trabalho que vai ser preenchido? Será que é nesse casamento que vai ser preenchido? Então, será que você, que não aceitou as moedas dos seus pais, será que você tem trabalhado demais? Será que você tem depositado sentimentos, reações com seus parceiros, com seus trabalhos, com seus filhos? Será que você tem colocado esse peso, né, sobre seus filhos e sobre as suas relações? Então, é essa aceitação que a gente precisa buscar. E esse rapaz que não aceitou as moedas dos pais, tá? Ele foi entendendo que ele não havia encontrado ainda as suas moedas. E, de uma certa forma, ele vai pedir socorro. E ele procura um terapeuta. O terapeuta recebe-o prontamente. Olhou profunda e pausadamente para esse indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. Então, nós terapeutas também precisamos ter essa consciência de que nós não temos também as moedas. As moedas estão com os pais. E é essa maneira de nós ficarmos no nosso lugar como terapeuta, como profissional. Não tem como nós, sistêmicos, rejeitarmos a história desse indivíduo e tudo aquilo que o envolve dentro do sistema familiar. Então, o terapeuta, na sua sabedoria, disse: eu também não tenho as moedas. Para mostrar para essa pessoa o tanto que ele ama e respeita a sua história, o tanto que ele ama e respeita os pais existentes na vida daquele indivíduo. Então, o terapeuta traz esse olhar e, a partir daí, começa um processo que nós também precisamos fazer na nossa história. Esse processo terapêutico, que é tão lindo, que é tão bonito, ao mesmo tempo tão doloroso, porque nós precisamos relembrar de situações profundas, situações dolorosas, situações que marcaram profundamente a nossa alma. Então, o terapeuta traz, né, esse lugar de ficar no lugar mesmo, de não ter as moedas, e traz o reconhecimento de como aquele indivíduo está fragilizado por não ter as moedas dos seus pais. E como esse momento do acolhimento começa o processo. E traz aqui, olha, ele sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhes guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. Então, a gente precisa ver, e eu já falei com vocês, eu não canso de falar, do trabalho da criança interior. Quantos adultos ainda chegam na nossa frente buscando respostas, acolhimento, carinho da criança. Aquele adulto ainda busca esse amor que ele não teve na infância.
Porque existe dentro dele uma criança carente, uma criança que buscou esse amor e não foi correspondido da forma como ela gostaria que fosse. E nós brigamos com isso. Nós brigamos porque os nossos pais não são como nós gostaríamos que fosse. A gente briga porque o nosso pai não conversou com a gente, que a nossa mãe não abraçou, que o nosso pai não fez isso, que a nossa mãe não fez aquilo. E a gente briga com essas histórias. Então, quando eu olho para os meus pais reais, descortina toda uma idealização. E eu passo a olhar para aquilo que é do real. Quando eu começo a entender a história dos meus pais. Quantas vezes eu pergunto, me fala um pouquinho da história do seu pai. Me fala um pouquinho da história da sua mãe. Tem gente que não sabe da história dos pais. Não sabe o que aconteceu na infância, na adolescência desses pais. Como que foi, né, ali o crescimento desses pais, o que esses pais passaram para chegar até ali naquele momento. E o terapeuta traz para esse indivíduo a questão da visão, que muitas vezes nós estamos com uma visão deturpada. Às vezes a nossa realidade está uma realidade deturpada. E quando o cliente chega para a gente também, muitas vezes ele está com uma visão deturpada. E o nosso trabalho é realmente trazer e buscar trabalhar com essas pessoas onde estão as moedas. Então, o trabalho do terapeuta é ajudar, é regular o foco, é olhar a ressignificações que são importantes nesse processo para que ele encontre também essas moedas e vá buscar essas moedas, né? Tomar posse das moedas. E ele reconhece que as moedas continuam com os seus pais. Então, a partir desse momento, ele começa a ficar e a ter uma sensibilidade, uma compaixão muito maior. E essa força que ele achava que ele tinha antes, negando os seus pais, ele começa a perceber agora a força que é aceitar as moedas dos seus pais. E aí, ele vai, dentro desse processo, né, de enxergar de uma forma muito mais real as moedas e a importância dessas moedas na sua vida, ele olha para os seus pais e diz: sinto muito, agora posso ver e venho dizer-lhe que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhe agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então, esse lugar de aceitar as moedas dos pais são as moedas certas, são as moedas que eu mereço, são as moedas que eu preciso, sem mais nem menos. Então, quando esse filho reconhece a importância que as moedas têm para a sua vida, ele é capaz de tomar a responsabilidade da sua própria história e trilhar o seu próprio caminho. O processo terapêutico faz com que realmente nós venhamos nos responsabilizarmos pelas nossas vidas. É trazer esse reconhecimento da importância das moedas que carregamos. E a partir desse momento que ele entende que a força para trilhar o seu caminho são as moedas recebidas pelos pais, esse rapaz ele fica forte. E ele pede desculpa para sua esposa, para o seu filho, porque ele achou que as moedas estariam ali, que as moedas que ele precisava estariam ali. E aí ele pede desculpa e coloca cada um no seu lugar. A esposa como esposa e o filho como filho. E aí ele traz a sua postura mesmo diante da vida. E quando nós vamos pensar, né? O que são essas moedas? Para que eu tenho que pegar essas moedas? Para que eu tenho que aceitar essas moedas? Por que são essas moedas dos meus pais? A vida começa com os nossos pais, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a vida começa lá atrás.
mas para vocês terem uma noção do que eu quero trazer aqui também para vocês. A partir do momento que eu reconheço essas moedas dos meus pais, eu fico mais inteira. E essas moedas são as experiências, são as histórias, são as vivências de tudo aquilo que eu passei na minha infância, na minha adolescência, no meu crescimento, no meu período escolar, todos os ensinos que os meus pais passaram para mim. Essas são as moedas. E a moeda mais importante que eu recebi dos meus pais foi a vida. O essencial eu recebi deles. Então, quando eu reconheço essa importância de que o que eu recebi foi o essencial, eu trago um olhar de grandeza para esses pais e me coloco como filho. Então, pode ser que a sua história tenha sido uma história dolorosa. Talvez você teve uma mãe ou um pai, né, que foram violentos, foram agressivos. Como assim vou pegar essas moedas? Como assim eu vou pegar, né, toda essa história? Como é que eu vou ressignificar esses pais? A gente sabe que é um processo. E aqui eu não estou falando com vocês no sentido de amar os seus pais, mas de reconhecer que atrás desses pais existem também pessoas muito feridas. Se você é pai, se você é mãe, quando você pensa no filho, você quer o melhor para ele. Mesmo que dentro de você existam histórias de grandes dores, mas você pensa no melhor. E por que com seu pai seria diferente? Por que você acha que o seu pai ou a sua mãe queriam o pior para você? Então a gente sabe que a relação do pai com o filho é de fazer e de aliviar também histórias de dores, porque a tendência é aliviar. Só que muitas vezes nós estamos no nosso sofrimento e a gente vai trazer um olhar muito mais forte para esse sofrimento, porque a gente lembra muito mais daquilo que dói do que aquilo que alegra. Então, quando a gente olha para os nossos pais, é um movimento também de trazer a dor por tudo que nós sofremos. Então, a gente entende plenamente que existem situações que olhar para esses pais e receber essas moedas é muito mais difícil. E eu acolho cada história de dor que existe nessa criança que foi ferida. E que é muito mais difícil mesmo, tá? Olhar para esses pais e aceitar essas moedas. Porque quando eu olho para os meus pais, eu posso pensar em dor, eu posso pensar em sofrimento. E como é que eu vou aceitar esses pais? Aceitar que existe um homem e uma mulher real dentro deles. Se eu vou negar cada vez mais esses pais, eu vou negar a mim mesmo. Quanto mais ódio, mais revolta eu tenho desses pais, mais eu vou trazer a autoagressão para mim. Porque eu sou pai e mãe. E quando eu vou prestar atenção nas minhas ligações, nos meus vínculos, nos meus relacionamentos, eu vou perceber que muitas vezes eu faço o que eles fazem. Porque quanto mais eu excluo, mais eu me agarro, mais eu me ligo. A partir do momento que eu olho, eu integro, eu reconheço esse lugar que cada pai toma na minha vida, eu tenho a possibilidade também de buscar a minha autoaceitação. Se eu não aceito esses pais, você não precisa concordar. Ok? Existe essa diferença entre aceitar e concordar. Mas eu aceitando os meus pais, eu posso aceitar a mim mesmo e eu posso aceitar o outro. A partir do momento que eu reconheço que as moedas para eu viver e trilhar o meu próprio caminho estão com os meus pais, eu fico mais inteira. Eu fico muito mais responsável para viver aquilo que é meu por direito e por dever. Então, onde estão as moedas? Elas estão com os nossos pais. Eu não tenho uma relação boa com os meus pais. É óbvio, gente, que são pais às vezes disfuncionais,
são pais que não têm como ter uma relação saudável, eu não vou obrigar você a ficar com seu pai e sua mãe. Isso não existe, porque vai te adoecer cada vez mais. Mas é a importância de reconhecer quem são os seus pais. Existe essa criança dentro de você. E muitas vezes esse trabalho da criança interior é entender que esses pais são reais, que esses pais são falhos, que esses pais. Eu falo que muitas vezes os filhos, né, colocam um débito aí nesse pai, os pais devem alguma coisa para eles, né? E não. Eu digo, olha, nunca mais vai haver esse suprir do seu desejo da criança, porque você cresceu. A criança, ela não volta mais, a criança carne e osso. Mas eu preciso olhar para essa criança que está dentro de você e que ainda exige, na sua imaginação, um pai e uma mãe. Então nós vamos olhar para essa criança, para essa carência, para esses sentimentos, e nós vamos olhar também para esses pais que são seres humanos reais e imperfeitos. Seus pais são falhos, como você também é falha. Então, quando a gente traz a importância de entender o lugar de cada um, eu posso seguir o meu caminho adiante. Eu posso fazer do meu jeito e muito, muito mais fortalecida, porque eu pego as moedas dos meus pais. E você vai pegar essas moedas e dizer sim para a vida, porque só assim nós podemos seguir adiante. Quando eu digo sim para a minha vida, quando eu digo sim para a minha história. E eu posso olhar para esses pais com respeito. E eu posso olhar esses pais e honrá-los com respeito. E honrar os meus pais é dar-lhes um lugar de autoridade, é dar-lhes um lugar de grandeza, de reconhecimento, da importância que eu tenho hoje, porque a moeda mais importante que eu tenho é a vida. E eu vou cuidar dessa vida. Isso é honrar pai e mãe. É quando eu digo para o meu pai e para minha mãe assim, olha, pai, mãe, muito obrigada pela vida que eu tenho e que veio através de vocês. E eu vou fazer algo de bom com isso. E eu vou dar continuidade à minha história, ao meu legado com a bênção desses pais. Entendendo que a minha criança ela foi acolhida, que aquele desejo de os pais ideais, eles não existem mais. Mas eu vou olhar para um pai e para uma mãe real e imperfeita. É um ser humano comum. E muitas vezes nós temos uma idealização, uma magia, né? Eu falo da magia do pai e da mãe, né? Onde esses pais têm que corresponder demanda desses filhos. Tem que corresponder não, gente. Tá? São reais. São pessoas falhas. São pessoas que nós precisamos, às vezes, lidar, trabalhar em nós para lidar com determinados comportamentos. Quem é você na fila do pão para exigir que o seu pai ou a sua mãe tenha que ser do seu jeito? Você vai morrer frustrada. Então, aceite o seu pai. Aceite a sua mãe. E eu digo que é um processo. E não é da noite para o dia. Eu tô falando aqui, parece que é amanhã que você vai aceitar os seus pais e sua mãe, o seu pai e sua mãe. Não! É um processo. E aí eu vou aceitar a história que faz parte de mim. Dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós. Lá daquelas pessoas que saíram de lugares tão distantes para tentar uma vida melhor aqui. Então eu posso pensar também em moedas de um aspecto também transgeracional, onde eu vou honrar também essas raízes. Eu vou honrar todo o sacrifício que essas pessoas fizeram para que eu venha ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Quantas pessoas morreram, gente, em navios para conseguir uma vida melhor? Quantas mães tiveram que jogar seus filhos mortos no mar para que você pudesse ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais próspera? Então,
quando eu tenho o reconhecimento dessa história transgeracional, eu vou ficando muito mais inteira. E aceitar essas histórias, aceitar o processo, aceitar que dói, e dói. Aceitar que esses pais são reais, aceitar que esses pais erram, que esses pais falham, mas não me dá o direito de jogar na cara deles. Olha, pai, o senhor foi muito sacana comigo quando eu tinha tal, tal, tal. Não, faz isso na sua terapia. Escreve uma carta para o seu pai, escreve uma carta para sua mãe dizendo tudo o que você tem vontade de falar. Depois você queima essa carta. Não precisa entregar para eles, não. Não entregue essa carta. Mas escreva. Ou então coloque ali, não é, uma imagem do seu pai e da sua mãe e fale tudo que você tem vontade de falar e libere. Muitas vezes a sua vida não vai para frente porque você está agarrada ainda nesse passado, nessa idealização de pais que você gostaria que eles fossem. E eles não vão ser. Então, quando eu olho para essa realidade, eu posso viver a realidade do agora. Eu posso me conectar com a minha alma agora, é nesse presente. E se eu estou muito agarrada nesse passado, eu estou olhando para lá, como que eu vou viver o futuro? Como que eu vou olhar para frente? Quanto mais agarrada nesse passado, menos possibilidade de crescimento eu vou ter. Você está brigando com o marido, você está brigando no casamento, você está brigando no trabalho, você está gastando dinheiro, você está fazendo tanto de trem que não está indo para frente. Porque você precisa pegar as moedas desses pais e entender que essas moedas são as moedas que você precisa, são as moedas que você merece, são as moedas que farão você trilhar o seu caminho. E a partir disso, você ser responsável pelas suas histórias. É ficar no seu lugar de filho. É entender o seu lugar de filho. E esse processo de aceitar essas moedas onde elas estão requer muita coragem e muita humildade. Então, será que eu estou disposta realmente a passar por esse processo? A sair desse lugar de vítima, de autocomiseração? Porque hoje eu apoio. Ah, não. Gente, eu não dou certo no casamento, porque o casamento dos meus pais foi assim, terrível. Por isso que eu não dou certo hoje nesse casamento. Por isso que é melhor ficar solteira. Então, nós vamos colocando essas culpas e essas desculpas na relação dos nossos pais. Então, se um dia eu aceito os meus pais, eu vou ter que ser responsável pela minha vida. Eu vou parar de ser vítima. Olha que lindo! Mas será que eu quero? Ser vítima é bom, né? Ser vítima dá poder. Oh céus, oh terra, olha o pai que eu tive, olha a mãe que eu tive. E a partir do momento que a gente traz, opa, deixa eu olhar e deixa eu aceitar esse pai real. Aí eu tenho a possibilidade de caminhar para frente. Então, traga para você esse momento tão importante desse reconhecimento e dessa força e dessa coragem que vem dos seus pais, porque as moedas estão com eles. Eu gosto de uma tarefa que eu passo para os meus clientes, de você pegar moedas mesmo, reais, né? 25, 50 centavos, né? Às vezes as pessoas não têm hoje em casa, mas, né? Busque aí algumas moedas e escreva no papel quais são os valores dessas moedas. O que você recebeu dos seus pais? Bondade, amor, honestidade, agressões, raiva. Começa a colocar aí os valores que você recebeu. O que você quer levar adiante? O que você pode mudar? E o que você vai deixar realmente com seu pai e a sua mãe? Porque aquilo que a gente não reflete, aquilo que a gente não tem consciência, nós vamos repetir a história. Às vezes você está excluindo o seu pai e a sua mãe, no sentido de não aceitação, e quando você percebe, você está agindo igual a sua mãe.
no seu casamento ou no seu trabalho. Porque se eu não incluo, se eu não aceito, eu vou repetir. Se eu não reflito sobre isso, eu vou repetir. Então, a partir do momento que eu falei assim, olha, eu não preciso ser agressiva dessa forma. Eu não preciso ser ignorante dessa forma. Então, eu posso fazer diferente. Por isso que é importante nós prestarmos atenção nesses valores que nós temos dentro da nossa casa. Aquilo que foi falado. Aquilo que trouxe realmente a minha pessoa hoje. É lógico que existe uma construção sua, nós não vamos negar isso. Mas eu preciso reconhecer que existe um pai e uma mãe dentro de você. Então, eu reconheço que as moedas estão com eles também. Então, quando eu falo, né, no atendimento, me fala um pouquinho da história da sua mãe, me fala um pouquinho do seu pai, como é que era a relação dos dois? Né? Como é que era a relação dos seus pais com os filhos? Como é que era a relação? E vou fazendo ali, né, as perguntas e tal, para eu entender também que esses pais são grandes, que eu não tenho e nunca vou ter a força desses pais, porque eu sei que eu sou só uma pessoa de passagem na vida dos meus clientes. Terapeuta é de passagem. Então, eu preciso entender que aquele cliente vai ficar ali naquele momento e ele vai embora. E é isso que eu quero, que ele vá embora firme, forte, feliz, inteiro. Eu às vezes brinco, né, que nós temos que ser psicólogos, né, terapeutas desnecessários. Por quê? Porque o cliente precisa caminhar com as suas próprias pernas. E é com as moedas dos pais que eles podem trilhar os seus próprios caminhos. Porque isso é o seu legado. É levar adiante a vida em honra a esses pais, a todo o esforço que eles fizeram. Então, quando eu olho para essa realidade, eu tenho a possibilidade de aceitar a vida. A vida, ela é real. E o meu real é agora. São as decisões, são as escolhas que eu faço. É esse processo de aceitação que eu preciso fazer, tá? E reconhecer as tristezas das minhas histórias. Porque dentro da minha vida há o belo e há o feio. E eu preciso integrar. Então, esse belo e feio das histórias, das criações, dos relacionamentos, eu preciso também incluir. Eu preciso incluir o feio de um pai abusivo, de uma mãe ausente, de uma mãe que rejeita, como eu preciso também olhar para aquela mãe que acolheu, para aquele pai que acolheu, que me deu de comida, que me levou ao médico, no dentista, que me deu roupa. Às vezes é o básico mesmo, tá? Então, quero que vocês tragam aí, né, dentro do seu coração, essas moedas. Olhe para o seu pai, para sua mãe, como pessoas reais, pessoas imperfeitas e que tiveram e têm também muitas histórias de dores dentro de você, deles, né, de cada um. E muitas vezes esse sofrimento interno, ele faz com que outros venham sofrer. Se eu tenho um pai agressivo, porque dentro dele tem uma dor ainda. Então ele vai me fazer sofrer. De diversas formas, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui. Porque o sofrimento faz com que os outros também venham sofrer. Se eu não elaborei uma dor dentro de mim, eu vou fazer com que as outras pessoas venham sofrer comigo. Por conta de algo que não foi resolvido, de algo que não foi liberado, que não foi conscientizado muitas vezes. E vamos levar adiante as nossas feridas, as nossas dores. Então, olhe também para essa criança carente, essa criança abandonada, essa criança que foi rejeitada e entenda: nunca será mais correspondido. A criança cresceu. Ela é um adulto. Existe a criança dentro de você, que é um trabalho lindíssimo que nós vamos fazer. Mas entenda que você pode ser responsável pela sua vida, que você pode aceitar a sua vida e amar a sua vida a partir do momento que você aceita as moedas que estão com seus pais. Ok? Beleza, gente? Que bom a presença de vocês. Obrigada por mais uma live, por esse livro tão bacana. Se vocês tiverem a possibilidade de lê-lo, seja disponível e disposta para ler esse livro, que você vai ler em 2 horas esse livro, porque é um livro pequenininho,
mas que traz grandes reflexões aqui pra gente. Muito obrigada pela presença, fiquem com Deus, pegue as moedas dos seus pais, elas são essenciais para a sua vida, elas fazem parte da sua história e é por meio dessas moedas que você vai trilhar o seu próprio caminho, com responsabilidade e com a tal famosa liberdade. Seja livre com as moedas deles. Beijo grande, gente, fiquem com Deus e até a próxima!